A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos muito felizes pelo início de mais um trabalho e desde já externando a nossa gratidão a todos que aqui na frente das câmeras têm feito o seu trabalho extraordinário e contribuindo com essa missão e da mesma forma a todos aqueles que dos bastidores têm somado força para que o reino do Senhor Jesus Cristo continue se propagando aqui na terra. Então, que o Senhor continue abençoando vocês que têm se desdobrado a contribuir para essa obra tão enriquecedora. Estamos em nossas mãos uma lição de um trimestre tão abençoado, já está quase chegando no final, que tem como tema Aprendendo com as Cartas. Em especial, a nossa lição de hoje, a lição de número 9, ela tem como um tema inclusive bastante importante, que diz assim: Cristo vem. O nosso texto bíblico está pautado em 2 Tessalonicenses e o capítulo 2, dos versos do 1 ao 12. O texto em destaque de hoje diz assim: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. A nossa lição de hoje ela vem se dividir em 3 momentos. O primeiro momento fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O segundo momento tem como epígrafe o encontro com o Senhor Jesus. E o último ponto fala sobre o império da maldade. Amados irmãos, professores de adolescentes, não vamos trazer como propósito esse estudo, ou mesmo a narrativa dessas passagens que, durante esses breves minutos, vamos discorrer com profundidade sobre a própria lição, porque você já tem estudado ela bem, e para que não fique uma aparência meio repetida ou redundante, vamos apenas trazer umas breves notas para que possa complementar a aula que vocês vão trazer hoje, né, nessa feita para os nossos alunos nas escolas dominicais, para os nossos jovens. O nosso primeiro tema vai falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu queria desde já transferir a vocês essa pergunta. E que vocês também, de certa feita, possam transmitir para os seus alunos. A primeira pergunta é: como estão vocês hoje? A segunda: estão prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo? A terceira e última pergunta: você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Fixe bem essas 3 perguntas. Nós já percebemos, através dos sinais dos últimos dias, com a propagação e a velocidade da tecnologia, com aquelas coisas que nos surpreendem a cada amanhecer. Por exemplo, uma das coisas que nos pergunta, aqueles globos espalhados por todo o canto da cidade, até pelas ruas, alguns certamente afirmariam que seria para a nossa segurança. Será? O inimigo ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas ele sempre tem usado os recursos da tecnologia para tentar ser igual a Deus. A promiscuidade, o mal, a violência, como diz a palavra do Senhor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos recentemente uma criança que foi mantida em cativeiro pelo seu próprio pai dentro de um tambor, de uma forma insalubre, sofrendo. Como vimos recentemente também, um pai que foi aterrado num calabouço pelo próprio filho e fechado com cimento. São sinais que se aproximam da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quanto a essas verdades já estávamos alerta. Vejam só o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus a respeito dessas coisas. Quando o próprio Jesus ele disse que quanto ao dia e quanto à hora, o Pai não havia revelado nem mesmo ao próprio Filho. Mas ele disse: a vinda do Senhor Jesus Cristo será semelhante aos dias de Noé, que antecederam o dilúvio. Davam-se em casamento, plantavam, colhiam, comiam, bebiam. E diz assim: será semelhante a estes dias a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, em Lucas 17, nós vemos um panorama ainda mais amplo. Ele diz assim: os dias da vinda do Senhor Jesus Cristo será como foi nos dias de Ló. Plantavam, colhiam, comiam, bebiam. E falta aí um grande elemento, que lá em Mateus diz: casavam-se e davam-se em casamento. E por que encontramos, irmãos, esse elemento que tem lá em Mateus e não encontramos em Lucas?
E termina essa passagem dizendo: será exatamente assim na vinda do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver através do ataque que nós vemos, através do ataque das ideologias, do relativismo, de tudo que vai contra a família, porque uma vez destruindo a família, que ela é a base da sociedade, estará o império das trevas assim atacando o flanco principal, o coração do cristianismo, sabendo que esse é o alvo principal para destruir o evangelho na terra, assim destruindo uma família. E vejam que coisa terrível. Então, já entendemos que a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia que se aproxima, a cada amanhecer, através desses sinais que nós vemos diante dos nossos olhos. O nosso segundo ponto, ele vai falar sobre o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E como será, de fato, esse encontro? A palavra do Senhor ele nos mostra que esse grande encontro será num abrir e fechar de olhos, aonde apenas será perceptível para a igreja do Senhor. Os que ficarem aqui na terra apenas vão ter o desprazer de notar a falta dos seus entes queridos, que foram então arrebatados. Mas como se sucederá esses eventos? A palavra do Senhor diz que os que morreram no Senhor Jesus Cristo terão prioridade nesse evento. Eles ressuscitarão primeiro, a terra e os mares darão os seus mortos, e eles terão seu corpo restituído, glorificado, e aqueles que ficaram na terra serão arrebatados junto com eles, para encontrar com o Senhor no céu de glória. É uma coisa um pouco difícil para entender para aqueles que têm uma visão científica, uma visão carnal. Como podem então os mares e a terra dar as suas partículas e reunir os átomos e transformar esse homem ressurreto para depois ser transformado em um corpo de glória para encontrar em Jesus? Eu peço a vocês que observem no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e os versos a partir do 12 e depois o verso 26. Ele vai dar pista de quem é esse que tem poder para fazer as coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Esse que é o Deus do impossível. Assim diz o verso 12 de Isaías 40. Diz que ele é aquele que coloca sobre a palma da sua mão todos os rios, afluentes e mares de toda a terra sobre a palma de sua mão. Esse é o mesmo que mede a extensão do vasto universo com o palmo da sua mão. E é o mesmo que pega todas as montanhas existentes, altíssimas montanhas da terra, e as pesa como grão de areia em balanças de precisão. Ainda mais no verso 26 de Isaías 40 vai dizer a grandeza desse Deus. Ele é aquele que chama seu exército de estrelas, incontáveis estrelas no vasto universo, e as chamas pelo nome, por ele ser grande em poder e forte em força, nenhuma delas vem a faltar. Se o mundo pode ter dúvida da grandeza desses feitos, é esse o Deus que um dia reunirá, que um dia reuniu e sempre reúne pelo poder da sua força os seus exércitos de estrelas, e pelo nome todas elas vêm ao seu encontro. É esse que fará reunir de uma forma sobrenatural as partículas quânticas, ou seja, qual for a menor parte do ser humano, hoje mortal, para um dia conhecer o que é incorruptível. Coisa tremenda, meus irmãos. Nós temos agora, no final da ministração da nossa lição, de uma maneira breve, um ponto que vai falar sobre um assunto um tanto polêmico, sobre o império da maldade. Sabemos que esses eventos se sucederá logo após o arrebatamento da igreja. Como havia dito, o arrebatamento da igreja, essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será dividida em dois momentos. O primeiro momento ele será imperceptível para o mundo, apenas para a igreja. O segundo momento será dado em um momento glorioso, onde o Senhor virá com todo poder e glória, junto com seus anjos, arcanjos, e também com a igreja triunfante. No final dos 7 anos de tribulação que sucederá aqui na terra, onde o império do inimigo estará sobrepujando a sua força sobre o povo da promessa, sobre o povo de Israel, quando enfim diz a palavra do Senhor que o próprio Cristo descerá e apenas com o sopro de sua narina aniquilará todo o poder do império das trevas. Entendemos quando esse evento acontecer e quando o Senhor Jesus Cristo, ele por fim arrebatar a sua igreja aqui da terra, começará então o momento mais cruel, mais vil e mais terrível da história da humanidade. O botão
do pânico irá se instaurar aqui na terra. Mas, irmãos, de uma forma mais difícil e mais terrível, mais aterrorizante, quando nós percebemos os 3 últimos anos, 3 anos e meio que sucederá a grande tribulação. O momento mais terrível será exatamente nesse momento de uma falsa paz, aonde o inimigo conseguirá, através dos seus grilhões, através das suas algemas invisíveis, será um grande governante que virá aqui na terra com a proposta de paz, aonde tirará do cenário da humanidade questões como fome, questões políticas, e unirá todos os governos pautados unicamente para a sua adoração. Serão dias terríveis onde o homem estará algemado espiritualmente, muito maior do que os próximos 3 anos que sucederá da grande perseguição. A nossa escola de interpretação para esses casos, para esse fato, é a nossa interpretação pré-tribulacionista. O que quer dizer isso, irmão Sérgio? Que no momento em que esses fatos ocorrerem, a igreja já tem sido arrebatada e não passará por esse interim. Existem outras correntes de interpretação, como a mídia tribulacionista, onde as pessoas serão arrebatadas no meio da grande tribulação e após, mas aí, na realidade, não é a nossa maior preocupação nos dias de hoje. Nós sabemos que a palavra do Senhor tem nos exortado o quanto o nosso preparo, quanto a nossa preocupação de estar prontos para a grande chamada do Senhor Jesus Cristo, para o grande dia, para o grande momento em que soar a trombeta. Em Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo já nos adverte que o grande segredo de se encontrar irrepreensível nesse dia será irrepreensível em santidade e em amor uns com os outros. Alcançando, na verdade, esse grande feito, como os mandamentos do Senhor assim nos aconselha, quando de uma forma extraordinária o Senhor Jesus Cristo, falando para os fariseus e para os escribas e autoridades da sua época, dizendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o último igual a esse, o segundo, é amar o seu próximo como a si mesmo. Porque quem ama o seu próximo, ele não rouba. Quem ama o seu próximo, ele não mata. Quem ama o seu próximo, ele não adultera. Quem ama o seu próximo, deseja a mulher do seu próximo. Então, por fim, amando o próximo, ele se encontra irrepreensível diante das leis dos homens e diante das leis de Deus. Amor é a grande chave para nos encontrarmos, assim, perfeitos, incorruptíveis no grande dia do Senhor Jesus Cristo. Mas maior, irmãos, do que a grande preocupação que nós temos de aonde vamos estar, como essas diversas correntes de interpretação, discute sobre os fatos que ainda vão ocorrer. A maior de todas as perguntas é: como vamos estar nesse grande dia? Que foi a primeira pergunta que eu fiz, vocês se lembram? Veja só, no momento em que Estevão, o grande mártir dos dias apostólicos, sucedeu que, no momento do seu martírio, ele não se preocupou onde seus pés estavam fixos, no lugar onde ele estava, mas sim como ele estava. E como estava o grande mártir Estevão? Estava com seu olhar fixo, olhando para a glória daquele que um dia o receberia. Da mesma forma, foi um grande exemplo o próprio apóstolo Paulo, onde todo o trimestre vamos discorrer sobre a sua obra. O apóstolo Paulo disse no final de sua vida, quando a sua própria vida estava sendo derramada em libação, ele não se preocupou onde ele estava. Na realidade, a preocupação não era no lugar onde estava, embora o lugar onde Paulo estava não era nada menos cruel do que o lugar onde Estevão estava. Era um lugar insalubre, um lugar fédido, um lugar escuro, um lugar para um homem da idade de Paulo. Que se ele não fosse decepado a sua cabeça pelos grilhões do império, da força da maldade, do império romano, certamente ele levaria a cabo a sua vida pelas doenças que naquele lugar se sucederia. Mas ele, com a segurança, não pelo lugar onde ele estava, mas como ele se encontrava, ele estava naqueles momentos que precediam os últimos momentos da sua vida. Disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Mas desde já há uma coroa de glória onde o Senhor, justo juiz, ele me dará naquele dia. Veja que coisa tremenda, o apóstolo Paulo finaliza: isso não é um privilégio para mim. Não é só para mim, mas é para todos que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A pergunta foi no início:
como você está hoje. Não é mais aonde você está, é como você está. Se você está pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo e se você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, pois lhe aguarda uma coroa de vida no céu de glória nas mãos do justo juiz.